Então, boa tarde a todas as pessoas. Então, meu nome é Ana Lúcia, sou assistente social e estou como vice-presidente do nosso Conselho de Serviço Social do Rio Grande do Sul, né? Coordeno o Comitê Gaúcho de Assistentes Sociais na Luta Antirracista. Então, quero dar boas-vindas, né, para quem se inscreveu, quem está entrando, o pessoal ainda aos poucos está entrando. Nós tivemos 35 pessoas inscritas para participar dessa roda de conversa com a gente, então acredito que o pessoal vai entrando aí na medida. E já de imediato eu vou passando assim, né, para os nossos convidados. A gente está com o Vinícius e com o Talvani no virtual, acho que daqui a pouco entra a Tuti, né? E então a gente vai iniciar e agradecer assim a presença de todo mundo que está aí no formato virtual. Eu acho que, então, boa tarde, saudar a todos aqui presentes, participantes que aceitaram, né, acolheram o nosso convite em parceria com o CRES, em nome da vice-presidente Ana, que é também nossa mestranda no programa de pós-graduação em Política Social e Serviço Social da URGS. Para quem não me conhece, eu sou Rosa Maria, professora Rosa, mais conhecida assim, né, deste programa, e temos, então, alguns convidados, e conforme a gente vai passando a palavra, os convidados vão se apresentando, né, mas agradecer muito o aceite do convite, né, Ana, do Vinícius, lá da cidade da Política de Assistência Social de Torres, que aceitou gentilmente o nosso convite, a Juliana, também do CRAS, aqui da Lomba do Pinheiro, de Porto Alegre, o Talvani Caigangue, que também é nosso mestrando no programa de pós-graduação, mas que também é assistente social da maior terra indígena do Rio Grande do Sul, que é o território, a terra Guarita. Não sei se conhece, então ele vai falar desse lugar também aqui conosco, e temos outras convidadas que daqui a pouco estão chegando. E sei que tem outros colegas aí, e também indígenas, né? A Jussara também Caigangue está presente, e aos poucos a gente vai abrindo e vai conversando. A ideia desse encontro é para reafirmar a importância da gente pautar na agenda da política de assistência social, mais especificamente do SUAS, nos serviços do SUAS, nos programas, nos projetos, nos CRAS, nos CREAS, no serviço de convivência, entre tantos outros, tem esta pauta da questão indígena, né? Da gente poder refletir. A gente já teve aqui no início do ano, no meio do ano, no CRES, fazendo uma roda de conversa, também um chamamento do conjunto Cefes-CRES e da Articulação Nacional Serviço Social e Povos Indígenas, e trouxe algumas informações, e mais uma vez a gente está retomando essa discussão devido à importância dessa agenda, principalmente porque vai acontecer agora em dezembro a 14ª Conferência Nacional de Assistência Social em Brasília. E recentemente também teve uma Conferência Nacional Livre de Assistência Social e Povos Indígenas, que o nosso companheiro Talvani vai trazer aqui, vai trazer um relato também, e dizer que desse lugar de onde eu falo como pesquisadora, o nosso grande desafio é estar com os dois pés também fora da universidade. Por que eu digo isso, né? A gente está com os pés no território acadêmico, mas a gente está também muito conectada com a nossa mente, com os nossos pensamentos, com a vida como ela é. Então, o desenvolvimento de pesquisas voltado aos povos indígenas tem sido um objeto de estudo nosso, do nosso grupo de pesquisa, do qual a Ana, o Talvani e a Jussara, que estão aqui, fazem parte também, como pesquisadores. E uma última pesquisa que a gente fez, que a gente quer disponibilizar para todo mundo que se inscreveu, a gente vai disponibilizar um relatório, os slides, que é um e-book dessa pesquisa. Nós analisamos diferentes documentos
da política de assistência social ao longo da história do SUAS, né, do que foi construído, elaborado para o atendimento dos povos indígenas. Aí a gente tem um conjunto de materiais, né, de discussões, mas não o suficiente ainda. Principalmente porque quando a gente foi, num segundo momento da nossa pesquisa, conversar com os trabalhadores da política de assistência social, Vinícius fez parte também desse grupo focal, né, Vinícius? A gente fez uma escuta muito interessante que veio desses trabalhadores. Ao mesmo tempo que a gente vê que tem alguns CRAs, algumas equipes que têm um trabalho mais direto no território com as comunidades indígenas, outras não. E a grande maioria não. Até porque a gente analisou também o Censo SUAS, que é um instrumento muito potente que a gente enxerga o trabalho da política de assistência social, e também ali os trabalhadores se manifestam, né, trazendo as suas necessidades, as necessidades dos equipamentos, das unidades, e assim como dos usuários, né, da população que se utiliza desses serviços. E nesse relatório que a gente vai socializar com vocês, a gente traz muitas informações, principalmente aqui do Rio Grande do Sul, e outras informações que são mais gerais do Brasil inteiro. Não sei se tem colegas de fora do Rio Grande do Sul nessa nossa roda de conversa, mas aqui no Rio Grande do Sul a gente tem mais de 36 mil indígenas, e esses 36 mil indígenas tanto vivem em territórios e aldeias, comunidades indígenas, quanto em contextos urbanos, né? E a gente também identificou 50 terras indígenas, hoje, sendo 20 em estudo, 5 declaradas, 3 delimitadas, 19 regularizadas e 3 reservas indígenas. E nessas 50 terras indígenas, elas estão vinculadas a 58 municípios, dos 497 municípios do Rio Grande do Sul. E nestes municípios, contando esses 58 municípios, a gente identificou 92 CRAs e 21 CREs. O que isso significa? Que, de alguma forma, esses centros de referência, eles deveriam ter algum tipo de comunicação com essas comunidades indígenas. E a gente observa que nem todos fazem esse diálogo, que nem todos colocam o pé nesse território. E aí, por N motivos, porque as equipes são esvaziadas, porque é uma precarização do trabalho, entre outros fatores, né? Mas também porque não há uma apropriação, né, um conhecimento sobre esses modos de ser e viver dos povos indígenas, que nos permita dialogar diretamente com as lideranças, com os caciques, com as mulheres indígenas, com as juventudes indígenas, e fazer uma escuta necessária para construir com essa população os projetos que a gente pode desenvolver em cada território, em cada realidade, até porque a gente está falando aqui de 4 etnias, né? Embiá-Guarani, Guarani, Caigangue, Xoclen e Charrua, que são as etnias predominantes aqui no Rio Grande do Sul. E as experiências que os trabalhadores trazem são muito ricas, né? Do quanto, quando eles convivem com esses territórios, quando eles colocam no chão, o pé no chão da aldeia, o como isso faz um vínculo, como isso possibilita um vínculo com a política de assistência social e possibilita que a gente possa garantir o direito à informação, porque muitas das pessoas, e não é só a população indígena, também a gente pode falar da população quilombola, entre outras, né, que não são desses segmentos, desconhecem a política de assistência social e fazem uma relação com essa política somente aos benefícios, no caso, ou os benefícios eventuais, ou o programa Bolsa Família, que é um programa de transferência de renda e também é um benefício socioassistencial. Então, a gente entende que tem muito mais do que isso, né? O pessoal que está na fronteira do Rio Grande do Sul recebe, né, muitos indígenas que vêm do Uruguai, da Argentina ou da Venezuela, que são os varaus, que aqui em Porto Alegre eles são muito
mais frequente, né, em quantidade também, mas em outros lugares. Então, aparece a necessidade do trabalho intersetorial, de romper as barreiras linguísticas, de conseguir se comunicar com essa população, se despindo de preconceitos, né? Porque por muitas vezes a gente diz que não, mas acaba sendo moralista, né? Paternalista, tutelando, e o pensamento colonizador está muito presente na relação com essas comunidades indígenas. Então, a gente tem que romper com isso. E as demandas são as mais. Eu não vou falar, porque tem uns colegas aqui que podem trazer um pouco isso, né? Mas, em síntese, a gente precisa viver experiências de educação permanente. A gente precisa usar mais, a gente precisa tornar os espaços dos CRAS, dos CREAS, das abordagens sociais de rua, seja lá qual for o programa ou projeto, espaços de aprendizagem, porque a gente é a partir da situação de trabalho, é a partir das questões que surgem ali, que a gente se reúne enquanto equipe, mesmo tendo as nossas diferenças, mas a gente, ao se reunir, se detém nessa situação e vê, e estuda, e pensa, e reflete como podemos incidir. E, principalmente, trazendo esses usuários, esses sujeitos, e no nosso foco hoje aqui é o povo indígena, né? Com respeito, sem preconceito, com muito cuidado para não cometer racismo, né? A gente fala um pouquíssimo sobre o racismo indígena, que é algo muito presente. A gente tem um número muito grande de povos, comunidades indígenas que têm situações de saúde mental, a juventude, situações de uso abusivo de substâncias psicoativas, violências, né? Inclusive violências contra as mulheres, enfim. Eu ficaria um tempão falando aqui, mas, na verdade, eu quero passar a palavra para os colegas e garantir assim, que eu possa estar socializando para vocês este material e que a gente possa, quem sabe, num futuro próximo, pensar uma formação mais ampliada pela URGS de educação permanente, né? Algum curso que a gente possa estar fazendo até EAD e com temáticas específicas e trazendo principalmente os assistentes sociais indígenas. A gente tem alguns formados já aqui no Rio Grande do Sul e de outros lugares, para que a gente possa construir mais conhecimentos, né? E que essas aprendizagens possam ter significado. Porque não é fácil. Trabalhar na política de assistência social, a gente sabe que é um desafio e uma complexidade, principalmente porque a gente precisa olhar essa política dentro de um sistema totalmente desigual, de uma estrutura capitalista, racista, como eu já falei, de colonização, de conservadorismo, de tutela, que ainda vem a política de assistência social como um favor, e não como um direito reclamado, como algo conquistado na nossa Constituição, como tem toda uma história de conquista da nossa política. A gente, nos últimos anos, foi extremamente ameaçado em relação aos orçamentos, né? Cada vez mais a gente vê precarização das estruturas, das unidades, das equipes, mas a gente tem que continuar, porque é essa política que está no território, é essa política que escuta de uma forma mais, talvez com as orelhas mais antenadas, o povo, né? Porque por muitas vezes dizem assim, o CRAS é a porta de entrada. Na verdade, qualquer serviço público é a porta de entrada, né? Mas talvez o CRAS seja a porta de entrada porque ele realmente está ali para acolher essa população em maior situação de vulnerabilidade, porque outros talvez não façam essa escuta ou não estejam também interessados nessa proteção social. Então, eu vou passar a palavra, não sei que a gente pode passar para o Talvani, claro, pode ser? Para o Talvani trazer um pouco a fala dele lá da experiência da conferência, dar o seu recado. Aí depois a gente passa para o Vinícius e para a Juliana, pode ser, Ju? Pode. E a gente está aberto para quem quiser já nos interromper, fazer perguntas e se apresentem ali para a gente.
Olha, Rita lá de Roraima, Rita. Que bom que você entrou. Gi, muitos desafios aqui, final de semestre, mas deu certo. Ah, que Então, bom. boa Depois tarde. você faz uma fala aí também, lá de Roraima. E a gente está com a colega do Espírito Santo, que pode se apresentar depois também, lá do CRES Espírito Santo. Talvani. Então, boa tarde a todos, todas aqui presentes. Um momento, né, muito importante para nós, colegas assistentes sociais de diversos lugares, né? Então, me chamo Talvani, né? Sou indígena Caingangue, da terra indígena do Guarita. Hoje, né, atuo como assistente social na saúde indígena aqui do território e atualmente também, né, mestrando no PPG da Política Social e Serviço Social da URGS, e contar um pouco, né, da Conferência, né, Livre de Assistência Social e Povos Indígenas no Brasil. Foi um momento, não sei se tem alguns colegas aqui que estão hoje, né, se estavam presentes também, mas foi um momento muito importante para nós, indígenas, esse espaço, né, que foi em Brasília. Foi de um momento histórico, né, pela primeira conferência livre de assistente social indígena, onde vários assistentes social de todo o Brasil, né, puderam se fazer presente lá, os colegas indígenas. Então, cada um levou sua demanda, né, a sua experiência de atuação dentro dos territórios, e onde a gente pôde fazer essa troca, né, durante uma semana ali, e fizemos também, né, uma teve os grupos de trabalhos, né, para fazer a proposta para levar, né, nessa conferência nacional agora que vai ter. Então foi um momento ali onde foi feito, né, 3 grupos de trabalhos, e cada grupo de trabalhos estava com 9 propostas, e dessas 9 propostas, né, foi feito uma votação, né, e diálogo dentro do próprio grupo ali, para se ter uma proposta de cada grupo, né? Então, acho que foi uma construção coletiva dos assistentes sociais de diversos lugares, né, nesse espaço, com os colegas indígenas, e quero ler aqui as propostas, né, que foram elaboradas para para essa conferência agora que vai sair. E a primeira proposta, né, que a gente construiu em coletivo, que foi o grupo onde eu coordenei, né, foi elaborar e instituir um subsistema de assistência social para povos indígenas, considerando os dispositivos de consulta dos territórios e a resolução de 2020, garantindo a participação dos povos indígenas na construção dessa política, respeitando as diversidades socioculturais. Daí teve mais 2, né, proposta que foi feita com outros grupos de trabalhos, que foi garantir a participação indígena obrigatória nos espaços de controle social, na Política Nacional de Assistência Social e a criação de fóruns participativos nos territórios indígenas, prevenindo e combatendo o racismo contra povos indígenas através de formação continuada de letramento racial. E também a terceira é garantir a aprovação da PEC 383/17, a efetivação da Lei 15.164/25, que trata dos recursos do Fundo Social, do pré-sal, 20% do Fundo Amazônia, e a busca incidência em outros fundos para financiar a gestão e o serviço social nos territórios indígenas e a comunidades tradicionais dos 5 biomas. Então, foi um momento, né, de construção dessas 3
proposta e foi uma construção coletiva, né? Porque eu vejo dentro desses espaços, né, nós indígenas hoje buscamos fazer, né, coletivamente todas essas demandas que vêm que nos dá esse espaço de construção. Porque dentro do nosso território, né, hoje, como a gente trabalha em coletividade, né, com os diversos profissionais da área da saúde, educação, a própria liderança indígena, então todos esses espaços de construção da política, né, do nosso da nossa profissão é muito importante para nós indígenas estar se fortalecendo na busca da melhoria, né, dentro do nosso espaço de trabalho. Então, foi um momento, né, rico em experiência lá para mim, né, pela segunda vez estar participando num encontro onde surge vários assistentes sociais de outros lugares, né, com experiências diferentes. Então, tudo isso soma, né, na nossa profissão hoje para um trabalho mais qualificado dentro do nosso território. Então, era basicamente isso. Obrigado, Talvani. Acho que os últimos tempos têm sido de muitas experiências para nós, assim, né? E de provocação também junto à nossa categoria, né? Da gente poder estar fomentando mais o debate, né? Sobre a questão da importância, né? Da gente pensar, assim, instrumentais, né? Assim, hoje a gente tem no serviço social, assim, dois documentos que foram recentemente publicados, né? Um é sobre a questão da nota técnica do quesito raça-cor, né? Que é um documento muito importante, assim, que a gente está falando aqui entre várias categorias profissionais, mas puxando um pouco para o serviço social, né? E a resolução 10.054, né? Que também é um outro instrumento importante, assim, para a gente poder estar pensando a questão da discriminação e o preconceito, né? Então, e acho que agora, dentro da assistência, nessa última conferência estadual e municipais, né, o CNAS, ele vinha, assim, provocando muito, além da participação, fomentar mais a participação da população negra, da população indígena, também a gente não só provocando a participação, mas a gente de forma mais orgânica, né? Podendo estar contribuindo assim com as deliberações, né? E fazendo esse movimento que a gente precisa, né? Ter visibilidade dentro da política de assistência social, né? Mesmo a gente atuando aí historicamente com as vulnerabilidades, né? E nos territórios, mas ainda a gente ainda é invisibilizado quando a gente pensa, né, na questão da população negra e população indígena, né? Então, vocês tiveram a conferência, né? Nós também tivemos, né, a conferência da população negra ali, então é um movimento que essa conferência vai ser também um movimento muito importante, assim, né, esse ano de 2025 e nesses 20 anos de SUAS, né? Então, dizer que é muito bacana, né, a gente poder ver esse processo, assim, de fortalecimento das nossas vozes, assim, né, e da gente poder estar se articulando e se fortalecendo enquanto povos, né. Então, muito legal escutar o teu relato, né, da experiência e do que a gente vai poder estar provocando agora nessa conferência nacional. Então, a gente passa para o Vinícius já, e quem quiser também, pessoal, pode ir se inscrevendo, ficando à vontade, que a gente vai dialogando aí na roda de conversa. Vinícius. Olá, uma boa tarde a todos. Sou Vinícius, sou profissional de educação física, servidor público aqui no município de Torres, né?
Trabalho há 7 anos aqui no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do município, que está vinculado ao CRAS, né, do município. Estou educador social, tendo grupos de giruás e um grupo na aldeia indígena Iuporã, que é uma aldeia aqui no município da etnia Mibiá-Guarani. Então, há 7 anos a gente faz esse trabalho lá dentro da aldeia. Eu vou trazer um pouquinho diferente, eu vou trazer a realidade da nossa e minha, e o meu viés e o meu olhar é muito através, como educador social e como profissional de educação física, que é a ferramenta que eu utilizo para trabalhar lá dentro da aldeia. Então, a gente hoje, na aldeia indígena Iuporã, a gente do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos aqui de Torres, a gente está com 3 grupos ativos lá, né? No qual eu sou o educador que estou à frente, que é um grupo de jovens e adultos, né? Que através do esporte, através do futebol, a gente faz a ferramenta de convívio e de fortalecimento de vínculos, né? O futebol é essa ferramenta de convivência desse grupo. Aí a gente tem um grupo de crianças menores, que é a minha colega Renata Job, e ela está de férias, senão com certeza estaria aqui também nessa roda de conversa. Ela é profissional em artes, faz esse atendimento lá na aldeia, e um grupo de mulheres, que também ela está à frente lá dentro da aldeia Iuporã. Né? Nem sempre foi assim, inicialmente era um grupo único, onde a gente atendia todos nessa tarde dentro da aldeia, né? Que hoje acontecem às quintas-feiras, e a gente foi conversando com a comunidade, conversando com as lideranças da aldeia e sentindo qual era a necessidade. E a partir disso, acabou que nesse momento a necessidade, através da escuta, de atender esses 3 grupos de forma distinta. Claro que a gente entende que a comunidade acaba, como o atendimento é dentro da aldeia, é uma só, então é muito aberto para, se alguém quiser participar de uma atividade, não está no perfil de idade, fica aberto. Então, tem vezes que a gente atende crianças de 6, 7 até adultos, claro, o educador vai orientando e vai direcionando a atividade para a faixa etária daquele grupo, mas ele é super aberto para participar. Hoje, entendendo também muito, antes, no começo da minha atuação dentro da aldeia, era o educador que estava à frente, no caso eu, e a gente foi sentindo a necessidade que o serviço social tivesse mais presente, o CRAS tivesse mais presente, o pai que tivesse mais presente na aldeia, e hoje a gente conseguiu que uma técnica de referência do CRAS iniciasse esse trabalho de PAIF dentro da aldeia. Claro, ele ainda está engatinhando, ele ainda está iniciando, mas ele já está, de fato, sendo efetivado dentro da aldeia, o que tem sido muito legal, o que tem aproximado ainda mais o serviço de convivência, o CRAS, com a aldeia Iuporã, né? Na garantia dos direitos, não só dos direitos, mas do conhecimento dos direitos que o pessoal da aldeia Iuporã, os indígenas da aldeia Iuporã têm, né? Então, a gente tem se aproximado bastante nesse sentido. Além disso, a gente conseguiu estabelecer algumas políticas que tinham aqui na cidade, lá dentro da aldeia. A cidade de Torres, ela tem o programa Frente Emergencial de Trabalho, né, que é um programa de transferência de renda, e vendo a necessidade de ter alguém de dentro da aldeia que pudesse trabalhar para o serviço de convivência lá dentro, para o CRAS lá dentro, próximo da comunidade, que entendesse um pouquinho mais a realidade, que trouxesse caminhos para a nossa atuação lá dentro. A gente hoje tem um indígena que ele trabalha na Frente Emergencial de Trabalho, então ele é o nosso trabalhador que está lá dentro da aldeia e, claro, realiza um trabalho lá dentro da aldeia aproximado, com coleta de informações, com preenchimento de dados que são necessários para o serviço de convivência, e além do trabalho lá, ele ainda cumpre horas aqui nos grupos dos Giruá, né? Então, hoje, a gente estava ali atendendo um grupo antes,
e o Luiz Fernando, que é indígena, também faz a atuação aqui com a gente. Claro, isso foi aberto, no momento que teve a inscrição, foi aberto na aldeia, deixado de forma livre para quem quisesse participar, e ele foi um dos participantes que teve interesse e depois foi selecionado para cá. Então, a gente ficou muito feliz com essa conquista também, de mostrar para a gestão que sim, era necessário que a gente tivesse alguém dentro da aldeia que pudesse participar do programa e que tivesse sendo trabalhador do SUAS na aldeia em Uporã. Então, como a Prof. Rosa comentou em algum momento, de ir lá na aldeia, escutar as demandas, entender o que a comunidade quer, claro, conversar com as lideranças se as possibilidades que a gente visualiza, elas de fato são possibilidades que a liderança da aldeia entende, que a comunidade entende como uma boa possibilidade, e nesse sentido, o programa Frente Emergencial de Trabalho foi entendido como uma boa possibilidade. Então, a gente ficou muito feliz que conseguiu efetivar esse programa lá dentro da aldeia. Nossa atuação, ela é toda com muito mais a escuta do que a comunidade gostaria, de que forma a comunidade gostaria da nossa atuação lá dentro. E, claro, a gente vai lá, escuta, traz para a equipe, e a equipe tenta direcionar caminhos para que sejam efetivados essas demandas que surgiram lá como possibilidades que a gente tem aqui, né? Uma delas também é uma experiência muito rica, que é possível compartilhar aqui. Como falei, escutando a comunidade, vendo quais eram os desejos, os anseios. A comunidade trouxe que gostaria de criar uma competição indígena, né? Então, a gente se tornou parceiro disso. Então, já a Liga Mibiá Guarani, Rio Grande do Sul, Litoral Norte, já está na sua 3ª edição, né? Aconteceu, finalizou esse ano a 3ª edição, que acontece com diferentes times de futebol 7, de diferentes aldeias aqui da região, né? Então, e cada rodada aconteceu em uma aldeia. Então, a gente entra como parceiro do serviço de convivência, eu fui o árbitro, então conheci diferentes aldeias, aldeia em Terra de Areia, em Osório, e claro, todas as aldeias acabam acolhendo a gente muito bem, e a gente vai criando essa relação e, de fato, fortalecendo os vínculos, não só da comunidade, né, como de diferentes comunidades. Então, isso tem sido bem importante, e uma vivência muito legal, que a gente tem colhido, tem visto com bons resultados da nossa atuação lá. É claro que a ferramenta que eu uso vai ser o esporte, porque está na minha veia, eu sou profissional de educação física, então é ela que eu vou usar para fortalecer vínculos, e estar mais próximo e fazer a convivência através disso. Então, é isso que eu tenho para contribuir aqui. A experiência do serviço de convivência lá é dessa forma, e aí fica muito aberto para a gente conseguir, é um livro aberto para a gente tentar conviver, fortalecer vínculos, e se for com o esporte, se for com a arte, né? Uma outra experiência que a gente pode trazer, que esse ano aconteceu aqui, o município organizou o município organizou uma competição de futsal aqui na cidade, e aí, conversando, escutando o que a comunidade gostaria, e se entendeu que a comunidade gostaria de participar dessa competição, que eles vinham com esse anseio já, né? Então, esse ano foi possível participar com um time feminino, né, na competição municipal de futsal aqui na cidade, o que a gente entendeu que foi muito legal. Por quê? Porque o pessoal da cidade de Torres não conhece a aldeia. Então, uma forma de mostrar a aldeia em Uporã, de mostrar para a comunidade torrense que tem uma aldeia em Torres, que a gente pode fazer esse intercâmbio, né, de que o torrense conheça. Então, o esporte foi uma ferramenta muito bacana para dar essa visibilidade, né, não só para as mulheres, como sim para toda a comunidade
da aldeia Uporã. Então, foi uma experiência muito legal e que a gente entendeu que foi muito importante ter participado. Fico aberto aqui, caso alguém tenha alguma pergunta, queira entender um pouquinho mais de que forma a gente trabalha lá, para até poder replicar no seu município, ou poder tentar ver caminhos, né? A gente do Serviço de Convivência aqui é parceiro e pode compartilhar mais alguma experiência. Claro, a gente entende que cada equipamento de serviço de convivência ou de CRAS cada território, em cada aldeia é de uma forma que acontece, mas aqui a gente tem a gente entende que, pela experiência e pela vivência que tive em outras aldeias, de fato a gente entende que a nossa experiência aqui de serviço de convivência é bem positiva, nesse sentido, de fortalecimento de vínculos da comunidade, de aproximação do CRAS e do CREAS, do serviço público para dentro da aldeia. Então, a gente pode compartilhar, caso alguém queira com maiores detalhes em algum outro momento. Claro. Vinícius, muito obrigado pelo teu relato. Acho que todos aqui devem ter observado por que o Vinícius está aqui nessa roda de conversa e porque de imediato eu lembrei dele, né, e parabenizar toda a equipe da Política de Assistência Social, em nome aí do Vinícius, né, de Torres, do município de Torres, pelo trabalho de vocês, que eu penso sempre que a gente tem uma lista muito grande de problemas, né? Se eu perguntasse, vamos falar dos problemas? Nossa, a gente ia ter puxar um fio e ir embora. Mas eu costumo, na minha prática como pesquisadora, evidenciar os potenciais. Por quê? Porque os potenciais a gente vai disseminando, né? Vai repassando, olha como é possível, olha como dá para fazer. E a fala do Vinícius é carregada disso, né? Não só da intencionalidade dele como um educador social, um educador físico, mas também como algo de alguém, um trabalhador que provoca uma reflexão no coletivo, na equipe do SUAS, né, do município dele. Porque eu lembro que teve uma época que não tinha o técnico de referência do PAIF, né? Então, agora já está dizendo, não, agora nós temos um técnico. Aí tem um indígena, a gente tem falado muito da importância da contratação de profissionais indígenas ou de um indígena da comunidade, um jovem, né, para que ele venha trabalhar nesse CRAS, que está vinculado nesse serviço de convivência a essas comunidades. Como isso é importante para superar as barreiras linguísticas, para que a gente vá aprendendo esses modos de ser e viver. E o Vinícius traz aqui várias possibilidades, né? O grupo de jovens e adultos, o grupo de crianças, e principalmente trazendo o quanto o esporte e a arte são instrumentos de mediação e revolucionários até, né? É uma forma da gente chegar nas pessoas, é uma forma da gente observar se há um risco social, se há uma vulnerabilidade. Por meio da arte, a gente vai fazendo os movimentos de escuta junto à comunidade, assim como meio de esporte, as mulheres, né? A gente sabe o quanto as mulheres indígenas têm, né, esse desejo de se reunir, de sentar, de fazer uma cestaria, de conversar a partir do seu artesanato, né, com um profissional. E eu acho que esse teu relato é muito rico, né? E que a gente sabe que os caigangue adoram futebol, né? Malaya Mbiá Guarani, né, também deve adorar, né? Então, essa coisa dos campeonatos, tudo isso. E eu lembro muito quando o Vinícius participou do nosso grupo focal, que ele trouxe que a comunidade um dia pediu para a equipe bolo para comemorar o aniversário. Aí a equipe se olhou, né? Mas bolo para comemorar o aniversário? Aí eles não tiveram, fizeram bolo, e aí comemorar aniversário na comunidade, e começou a ser um jeito de se aproximar da comunidade, assim, né? A partir do festejo, da alegria, desses modos de ser, e a gente vai entrando, né? Mas esse entrando na comunidade que o Vinícius traz é pedindo licença sempre, né? Porque, né, Vinícius, sempre pedindo licença, porque por vezes
não querem. Dependendo da nossa postura, é melhor que ele nem venha, né? Não, e de fato é o nosso chapéu, né? O nosso olhar é uma possibilidade, o que talvez não seja o da comunidade, então é essa escuta, tá muito atento mais com a escuta, muito aberto para não levar qual é o nosso desejo como giruá, como branco, não, é o meu, é claro para mim, mas o da comunidade talvez não entende que isso é uma possibilidade positiva. Então, é essa relação de escutar, de levar, de ver uma possibilidade, não uma verdade, né? E essa troca aqui tem acontecido de uma maneira bem legal. Então, vamos passar a palavra para a Juliana e aí depois a gente amplia aí o debate também, pode ser? Pode ser, Ana? Pode. Então tá, né, gente? Boa tarde, eu sou a Juliana, sou assistente social. Eu quero saudar todos, todas, todes. Dizer que é muito bom estar aqui, né, participando dessa conversa, dessa roda de conversa. E tenho a expectativa de poder compartilhar um pouco também desse lugar, né, que eu venho, que é do trabalho do assistente social com os povos indígenas em uma comunidade de Porto Alegre, que é a Lomba do Pinheiro, trazer um pouquinho do que é esse panorama, né, da Lomba do Pinheiro, desse bairro tão empoderado, tão potente, comunitariamente, potente com personalidades que a gente reconhece que são representativas e potente pelas comunidades indígenas que lá residem. A Lomba do Pinheiro, ela compreende, hoje a gente pode chamar de 6 tribos indígenas, né? 6 comunidades indígenas que são de 3 etnias diferentes. Então, a gente tem caigangues, nós temos guaranis, nós temos charruas, e temos também núcleos familiares e algumas famílias não aldeadas. Essas comunidades, a gente viu pelo Cadastro Único em Porto Alegre, em 2024, a gente tinha pouco mais de 530 famílias inscritas no Cadastro Único. Destas 530, 204 estavam inscritas residentes na Lomba do Pinheiro. Então, a Lomba do Pinheiro é um bairro que possui uma comunidade muito grande, né? Uma comunidade indígena muito, muito vasta. E quando eu vou para a Lomba do Pinheiro, em 2023, eu vim de uma experiência bem recente, sempre trabalhei na média complexidade, nunca em uma região que tivesse povos indígenas. Então, em 2023, quando eu vou para lá, e eu assumo enquanto referência dos povos indígenas, a partir da saída da Marilu, que é uma psicóloga maravilhosa, que trabalhava com essa referência dos povos indígenas, tem uma apropriação enorme, assim, tudo que eu pude pegar dela para me subsidiar para começar esse trabalho, eu peguei, até porque eu senti assim, nossa, que prejuízo que essas comunidades estão tendo com a saída da Marilu, né? Que é essa referência tão importante, que tem essa fala tão potente, essa compreensão do trabalho social realizado com os povos indígenas, e pensei, bom, agora eu vou ter que dar meus pulos, né, como assistente social. E aí, igualmente, comecei a pensar que estratégias eu ia usar para conseguir me aproximar, né? Além dessas conversas, a gente tinha o GT Indígenas, que a gente tem ainda, né? O GT de Povos Indígenas, que é um GT vinculado à ISMAS, é um encontro mensal, na perspectiva de uma educação permanente, mas, ainda assim, foi um desafio muito grande, né, iniciar. E aí eu inicio esse trabalho indo nas aldeias, e de cara a gente já compreende que o trabalho social com os povos indígenas, ele só é possível dentro das aldeias, né? A gente pode até construir espaços no CRAS,
mas é completamente diferente quando a gente está na aldeia, né? É outra possibilidade, no chão ali. E aí, como eles também não me conheciam, e essas mudanças, né, de referências, é uma coisa que impacta muito o vínculo, a possibilidade de construção de projetos mais continuados. E aí a minha estratégia foi levar comigo o cadastro único, né? Porque era uma demanda muito grande, sempre vai ser uma demanda muito grande o cadastro único. E aí sempre ia comigo o Eduardo, que era um cadastrador no início a Bianca, depois o Eduardo, cadastradores do cadastro único. E naquele momento que a gente fazia ali, né, pegava os CPFs, pegava a documentação para pesquisar se está tudo bem, se não está, era o momento que a conversa fluía, né? E era nesse momento que a gente conseguia conversar sobre e identificar, né, sobre essa necessidade, importância das mulheres por um grupo, por uma possibilidade de atividade coletiva entre elas. Era onde a gente conseguia conversar daqui a pouco sobre a necessidade de inclusão, né, do desejo de inclusão dos filhos em alguma atividade, muitas vezes fora da aldeia até, né, dependendo do desejo daquela família. Era onde a gente conseguia identificar idosos com mais de 65 anos, que daqui a pouco poderiam ser incluídos no BPC. Era onde aquele momento do cadastro único foi o que abriu as portas para que a gente pudesse conversar sobre as necessidades daquela comunidade, né? E é sempre muito, eu percebo assim, depois eu saí, né, da referência, assumi a coordenação, e nós já tivemos 3 referências depois de mim, em um curto espaço de tempo. E aí a gente vem tentando, né, construir esse trabalho, desenvolver esse trabalho frente a alguns desafios, né? E todas é sempre muito comum, assim, e como é que vai ser agora esse trabalho? Então, mas como é que eu faço? Né? Porque a gente sabe e reconhece que tem situações que são de violência doméstica, de trabalho infantil, né? De violações de direito, que a gente trabalha cotidianamente. E eles pensam, tá, mas e com os povos indígenas, como é que a gente vai trabalhar? Bom, a gente vai trabalhar do mesmo jeito, porque a gente sempre fala, né, pisar nesse chão devagarinho, quando falou, né, alguém me avisou para eu pisar nesse chão devagarinho. Só que a nossa dimensão técnico-política sempre nos disse que era assim que a gente trabalha, né? Sendo povos indígenas, sendo povos não indígenas, a gente pisa no chão devagarinho, porque a gente precisa respeitar a cultura, a vivência, os desejos, os anseios, mas ainda assim trabalhando na perspectiva de garantia de direitos e acesso, né? E foi assim que a gente foi construindo. Quais são os limites que se apresentam, né? O CRAS é essa porta aberta, e é uma porta grande, 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 grande. E eu costumo dizer que o CRAS é o serviço em que tudo cabe. Sempre, né? Porque é isso, a política de assistência para quem dela precisar, e o CRAS é o que está mais próximo, né? Então, às vezes, a gente percebe assim, quando existe alguém numa comunidade indígena que identificou, ou em qualquer lugar que identificou, que tem uma situação de violação que ela não quer mais passar, ou que ela está querendo acessar algum direito, existe uma chance muito grande do primeiro lugar que ela vai procurar ser o CRAS. Pode não ser, mas existe uma chance muito grande. Então, o CRAS sendo esse lugar, ele é um lugar que recebe muita demanda e que vivencia, aqui em Porto Alegre, ali no CRAS da Lomba do Pinheiro, a gente vivencia uma crescente demanda e alguns percalços na execução do trabalho. Para atendimento dos povos indígenas, por exemplo, para a gente é muito importante ter um veículo. E parece que um veículo, sim, é muito longe, né? A gente tem uma aldeia que é quase no lar. Então, esse deslocamento, mesmo que tu pegue um ônibus, tu vai chegar lá, tu vai ficar 1 hora e tu vai voltar. Que atendimento que tu vai conseguir fazer, né? Então,
para o atendimento dos povos indígenas numa região que é tão abrangente, tão grande, ter uma forma de transporte é essencial. E a gente não tem, né? Então, quais são no momento, né? Foi em julho, eu acho, se eu não me engano, que terminou a licitação, e a gente passou a viver essa realidade. Bom, o que vamos fazer frente a essa realidade? Vamos chamar os caciques para conversar e pensar que estratégia a gente vai ter. Mas também, essa comunidade, ela é uma comunidade que ela tem muitos afazeres e muitas prioridades. Então, nem sempre o cacique pode se sair da sua atividade, ir até o CRAS e fazer essa conversa e fazer uma combinação e a gente pensar nisso. Mas foram as estratégias que a gente foi achando. Então, a gente se juntou, fez já 2 reuniões com os caciques, na perspectiva de tentar construir alternativas para dar continuidade a esses atendimentos. A gente tem vinculado um turno da semana para esses atendimentos de cadastro único e atendimento de PAIF, todas as quartas-feiras à tarde. Agora a gente vem tentando um empréstimo do carro com algumas instituições, assim, o próprio cacique de uma das aldeias disse, não, a gente vai conseguir um carro de empréstimo para poder levar vocês, e daí articulou com a saúde. Então, assim, a gente percebe que também essa comunidade nos quer lá dentro, né? Então, é uma via que tem uma troca, né? Tanto a gente precisa estar lá para executar esse trabalho, como essa comunidade entende que é importante que a gente esteja lá. E aí a gente vai encontrando formas de se fazer presente e poder construir junto esse trabalho, né? Desenvolver junto esse trabalho. A gente também consegue reconhecer o quanto, tu falasse, né, Rosa, da importância e da diferença, e o Vinícius também, de ter um trabalhador que é indígena. E isso faz toda a diferença, né? Faria toda a diferença. E a gente vem, eu diria que, enamorando uma estagiária, né, uma aluna, ali da URGS também, que é indígena, que tem interesse no estágio, e a gente quer muito que ela possa fazer esse estágio ali, porque isso vai dar uma qualidade que, de maneira nenhuma, por mais que a gente se capacite, por mais que a gente procure compreender e estudar, dá um salto de qualidade e de possibilidades que a gente não consegue nem mensurar, assim, né? Então, pensa, é um CRAS que atende toda a Lomba do Pinheiro, então tem a diversidade de todos os atendimentos, PAIF, família gaúcha, atende serviço de convivência, serviço de convivência do idoso, criança e adolescente, para o jovem, é um universo. Bom, a gente tem um técnico de referência, mas a gente sabe que isso não é suficiente para dar conta, já é alguma coisa, mas a gente consegue reconhecer o quanto, até porque esse técnico de referência, ele não é um técnico específico, né? Esse é o detalhe. Se existisse a possibilidade de um técnico de referência específico para o atendimento dos povos indígenas, seria uma possibilidade, mas hoje a gente ainda não consegue estabelecer essa priorização, né, frente à demanda. Então, esse técnico, ele é o técnico de referência, mas ele também atua em outras frentes dentro do CRAS. Então, por isso que a gente reconhece da importância desse trabalhador, né, e cada vez mais poder ficar vinculado a esses atendimentos dos indígenas, mas também de quanto seria um divisor de águas a presença de um trabalhador que fosse indígena, né, para o atendimento. Temos assistentes sociais, psicólogos, indígenas formados e não estão dentro desses espaços, né? Não há uma priorização de contratação desse perfil de trabalhador, desse profissional indígena, né, que foi um estudante, enfim, que lutou para se manter dentro de uma universidade, permanecer, se formar, para voltar, né, e para atuar. E a gente ainda não garante isso, né? Exatamente. E aí, em Porto Alegre a gente tem muita, a Lomba do Pinheiro tem uma quantidade muito expressiva de povos indígenas, de famílias indígenas, mas Porto Alegre tem outros lugares que também tem muitas famílias, né? Ali na Zona Sul,
né? Existe muitas aldeias também, acho que próximos Morro do deles, Osso. o Morro do Osso agora está descendo um pouco, ele está ficando um pouco ali com a gente. Então, assim, a gente tem, olha, são muitos os equipamentos de Porto Alegre que atendem povos indígenas, às vezes em uma quantidade menor, às vezes uma ou duas aldeias, mas ainda assim fazem esse atendimento. A gente percebe por esse GT que é mensal, né? Então, nesse GT mensal, a gente encontra todos os serviços que atendem, é aberto para a possibilidade de CRAS e CREAS que não atendem também fazerem parte, assim, por interesse, né? É aberto essa possibilidade, mas prioritariamente é um espaço onde os técnicos sociais que atendem os povos indígenas se encontram. Então, ali a gente já teve processo de educação permanente mesmo, a gente já teve debates e chamamento dos caciques, em outro momento também dos quilombolas. Em algum momento esse GT foi povos tradicionais, mas depois a gente viu a importância de dividir também, né, de que existisse o GT quilombola e existisse o GT povos indígenas. E aí se separou, então a gente tem os 2 GTs, então a gente teve momentos de educação permanente, a gente teve momentos de discussão quanto cesta básica, então a gente reconhece, né, que enquanto benefícios eventuais, a cesta básica é algo que é muito importante para as comunidades indígenas. Segurança alimentar. Exatamente, e não tem para todo mundo. Né? E em determinado momento, no GT falaram, olha, a gente acha que talvez seja importante uma avaliação de que as famílias, para ver quais famílias que vão receber. Mas, ao mesmo tempo que houve essa questão, aquele coletivo todo técnico se posicionou dizendo, não é por aí que a gente acha que tem que ser, ao contrário, a gente acha que a gente tem que batalhar para que todas as famílias recebam, e não que a gente tenha que ficar escolhendo e fazendo esse rodízio. E prontamente, a gente, felizmente, prontamente foi acatado e foi entendido esse entendimento do corpo técnico, assim, das equipes técnicas, mas, ainda assim, não é todos que recebem esse benefício eventual. A perspectiva é que no próximo ano, no reajuste do orçamento, talvez seja possível esse aumento. Mas hoje a gente lida com a realidade de ter que fazer um rodízio, né? Olha, esse mês tal família vai receber, e outro mês tais famílias vão receber, né? Então, e a cesta básica, eu acho que é o único benefício eventual que, de fato, ali na Lombra, os povos indígenas utilizam. Eles não utilizam tanto cartão, de passagem, de deslocamento, né? Eles não utilizam muito outros benefícios eventuais, tipo auxílio moradia, né? Isso são situações que são bem mais esporádicas. Então, a gente tem feito, né, mesmo reconhecendo, né, tem sempre aquela fala, mas a política de assistência não é a política de segurança alimentar. Bom, mas a política de assistência, historicamente, ela ocupa um lugar onde a gente dá respostas ou faz mediações, mas dá respostas enquanto outras políticas não aparecem, né? Historicamente a gente faz isso. Então, com os povos indígenas na questão da alimentação não seria diferente. Então, esse lugar, esse GT, ele tem essa construção, assim, essa ideia também de poder desenvolver protocolos e possibilitando, porque é isso, assim, né? O GT reconhece que as equipes técnicas, de uma forma geral, não tem um trabalhador indígena, né? Então, esse trabalhador que não é indígena precisa compreender e se qualificar e poder adentrar aquela aldeia, de fato, contribuir com aquela comunidade. Então, nesse reconhecimento que esse GT vem buscando fortalecer esse corpo técnico para o atendimento. Mas, gente, é um pouco disso, assim, esse atendimento lá na ponta, a gente vem vivendo esses desafios, né, que é viver com os parcos recursos, com a retirada de, né, momentaneamente, a gente espera que em breve a gente volte a ter
o veículo, mas a gente vai criando estratégias, criando meios de continuar assistindo, mais cientes. Eu acho que o que fica é isso, a importância do atendimento aos povos indígenas é prioritariamente tu estar na aldeia, né, e a partir do que tu escuta e construindo esse trabalho, né, e identificando, a partir daí, quais são os mecanismos de acesso a direitos que a gente vai usar, sejam os direitos mais concretos, de benefícios, né, de acesso ao BPC, de inclusão em serviço de convivência, de inclusão em escola, ou de fortalecimento comunitário, participativo. E, assim, a gente costuma dizer, cara, a gente não precisa fazer um grupo dentro da comunidade. Quem mais sabe fazer o grupo é as mulheres da comunidade, né? Então, na verdade, não é que a gente precise desenvolver o grupo. Às vezes, a gente só precisa estar junto, né? Muito mais do que buscar desenvolver aquela atividade. E aprender, né? Porque é isso, né? Das poucas vezes que a gente pôde, né? A gente chegou a fazer oficinas para falar sobre o que mais que né, já que tinha tanto anseio cadastrônico, o que mais que o cadastrônico oferece que não só o Bolsa Família? E aí, a partir dessa oficina, desenrolou um mini grupo, né? Quando viu, a gente estava fazendo um grupo de mulheres ali, de um migrou para o outro. E aí, tu vai aprendendo ali, né? Então, acho que é isso, assim, o trabalho com os povos indígenas é dentro da aldeia, e a gente tem que ter possibilidades de estar lá dentro, né? Ter recursos para estar lá dentro e poder, junto com essa comunidade, ir construindo aquilo que, de fato, é a necessidade, né? Que, às vezes, ela se apresenta, né? Volto a dizer, ela se apresenta num primeiro momento pelo acesso ao cadastro único, mas as portas que se abrem daquele momento, elas são infinitas, assim. Muito legal. Muito legal. Então, gente, com a fala da Juliana, a gente tem muitas pistas, né, desses desafios, das necessidades da gente superar algumas questões. Agora, eu não acho as anotações da Juliana. Eu perdi as anotações. Mas, enfim, uma das coisas que a Juliana traz aqui, que me chama a atenção, e a gente abre aí, vamos participar, gente, trazer os comentários de vocês também. É exatamente primeiro, esse grupo de trabalho que a prefeitura tem, né? A prefeitura, a Secretaria Municipal de Assistência Social, aqui em Porto Alegre, essa secretaria é praticamente nova, né? Não tem um ano ainda. Não tem um ano ainda, mas, enfim, algumas mudanças estão acontecendo em função da existência desta nova estrutura organizacional, mas da existência de um grupo de trabalho da assistência voltada aos povos indígenas. Acho isso fundamental, né? Instituir esse grupo de trabalho, fortalecer ele, ser um espaço que as lideranças indígenas possam saber que é um espaço que podem estar ali também, além de outras instâncias participativas, né, que são os espaços dos conselhos municipais, mas por vezes não há, né? Nem sempre esses espaços de muitas disputas de poder não estão tão abertos, né? Eles mais excluem do que incluem, dependendo do município onde as coisas acontecem. Mas um GT indígena, assim, me parece uma experiência muito potente e também um espaço de formação e educação permanente, né? Chamando as lideranças, chamando indígenas da comunidade para fazer falas. A partir dessas narrativas, né, dessa oralidade, os povos indígenas têm um conhecimento por meio da oralidade, né? A gente não indígena fica assim, né? Mas é tudo muito pela oralidade, né? Os estudantes dizem assim, prof, lá na minha aldeia, quem nos ensina são os cofás, são os velhos, a gente aprende com os nossos ancestrais, eles vão passando de uma geração para outra geração. E nós, não indígenas, perdemos essas referências, né, tão importantes, né, para que a gente possa realmente ter mais justiça e viver de um jeito melhor.
Então, o que tu traz também, a questão do veículo, gente, como aparece isso? E o Talvani trouxe lá que uma das reivindicações e encaminhamentos que vai para a Conferência Nacional é a questão do orçamento, que seja garantido um fundo da política de assistência social, do Fundo da Amazônia, por exemplo, de outras questões de petróleo, enfim, de outras situações econômicas, que possa se ter um fundo para que possa garantir que sempre, porque o Brasil inteiro fala a mesma coisa, a dificuldade de ter veículo ou transporte, tem gente que tem que ir de barco, né, gente, dependendo da região do Brasil, é longe as coisas, e esse recurso, né? Então, se a gente entende que politicamente é importante essa atenção aos povos indígenas, a gente precisa que essas equipes tenham um mínimo, que é um veículo, né, necessário para se locomover e para estar indo, né? Fora isso, de ter uma técnica de referência específica, que a gente sabe que nem sempre é possível, às vezes os CRAS eu assistente social, ou eu psicóloga, e era isso, a equipe, né? E se vire nas 30 mil famílias do território, sei ou quanto que são referência. A questão do estágio indígena e do profissional indígena é uma pauta que tem que ser levada para o Fórum dos Trabalhadores, na minha opinião. Eu penso que o Fórum e os conselhos, tanto estadual e municipal, precisa pautar isso. Mas os indígenas não trouxeram, mas não importa. Se eles não trouxeram, eles não trouxeram ali. Mas eles estão falando isso em muitos momentos. Se a gente não escuta, que nem diz o Vinícius, como que a gente vai pautar e fazer, né, e estar junto nesse movimento, nessa luta, né, como assistentes sociais? Além de outras coisas, da questão da cesta básica, por exemplo, que é a questão da segurança alimentar, o pessoal tem falado muito, muito sobre isso, que os benefícios eventuais, a cesta básica como benefício eventual, deixa de ser eventual e passa a ser necessário sempre. Então, a gente precisa pensar como ter uma política de segurança alimentar voltada às famílias indígenas, já que essa é uma necessidade cotidiana, permanente, né? Mas não só a assistência social. Chamar a FUNAI, chamar a Secretaria de Segurança Alimentar, chamar esses outros órgãos para pensar junto essa cesta básica, né, essa segurança alimentar, o trabalho, né, de plantio, entre outras coisas que se pode fazer com o INCRA. Então, dito isso, vamos abrir, pessoal. Quem gostaria de fazer fala, não sei se tem comentários aqui. O que vocês acharam? Alguém quer se inscrever? Não fiquem com vergonha. Eu só lamento que nós não podemos oferecer para vocês umas bolachinhas que tem aqui, gente. A Rita está inscrita. Rita? Boa tarde a todos, todas. Todos vocês me ouvem bem? Então, eu sou Rita de Cássia, estou lá no grupo da articulação, né? Fui incluída pela professora Raquel, com quem a gente compartilha alguns espaços, na BEPS, enfim, outros locais também. Eu quero parabenizar, né, a iniciativa e os colegas que já estão, né, que possuem uma experiência com todos os desafios, com todas as mediações que eles mesmos já apontaram, né, que todos já apontaram. Mas aí, diante da fala, eu trabalhei em CRAS durante muitos anos, em Belém, no estado do Pará. Hoje estou em Roraima já há 3 anos. Vou me apresentar primeiro, né? Eu não me apresentei, desculpem, que eu estava resolvendo questões burocráticas aqui. Eu sou Rita de Cássia, sou assistente social, atualmente sou docente do curso de Serviço Social da Universidade Estadual de Roraima. Tenho experiência na política de assistência social, trabalhei 13 anos no município de Belém, era servidora pública lá, trabalhei em CRAS, da região das Ilhas, e na vigilância socioassistencial. E aí, há 3 anos, fiz o concurso aqui da universidade e estou morando aqui. E há cerca de
esse ano, eu entrei num projeto que é um TED, né, da Universidade Federal de Roraima, em parceria com a FUNAI, que é de formação de agentes indígenas, né, do que estou chamando de agentes indígenas de proteção social. E também a construção de diagnósticos acerca do acesso, das demandas, das necessidades da população. E hoje, né, nós já realizamos já 3 turmas, 3 módulos dessa formação com Yanomami e Ecoana, que está sendo aqui na área indígena também. E no âmbito, né, a gente trata da política de assistência social, mas a gente sabe da interface dela, né, com outras, e também trabalhando na perspectiva da proteção social ampliada. Aí os colegas falando, e alguns debates que a gente vem tendo, né, já tem vários documentos, inclusive eu acesso os documentos que foram feitos aí pelo pessoal da universidade, né, o relatório aquele sobre formação continuada, que é um documento muito bom, e, enfim, vários documentos, e um dos desafios que nós temos colocado, eu conversando com outro colega que é assistente social também, que já trabalhou com população indígena no Ceará, é esse desafio desse trabalho social junto à população indígena, né? Quando a gente pensa, por exemplo, o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, e ouvindo os colegas, as estratégias potentes que eles têm discutido e executado junto, porque eu acho que um dos grandes desafios é não querer encaixar, dados formatos que a gente faz já historicamente, né, de trabalho social com famílias no PAIF, já fui técnica de referência do PAIF, que a gente chama, né, nos espaços, para a população indígena. Na verdade, não encaixar para nenhuma população e nenhum território, que o território ele precisa ser, né, a referência. Então, um dos grandes desafios que a gente vem pensando, né? Então, hoje, e aí nesse conjunto dessa formação que nós estamos aprendendo e construindo coletivamente aqui, o grande desafio é a gente conhecer, né? Eu penso que tem uma questão que é conhecer como a população indígena se organiza, como é que ela, né, do ponto de vista dos vínculos. Então, por exemplo, nós tivemos algumas atividades para apresentação das lideranças indígenas acerca do que é ser criança naquele território, né? Mesmo Yanomami, os territórios são diferenciados, então quer ser criança, quer ser adulto, como é essa vida nesse cotidiano, né? Então, e esse conhecimento do território, ele é fundamental, né? Do território vivido, né? Naquilo que a gente sempre, que é a nossa referência, né? Enquanto territorialidade, pensando a territorialidade. E tem sido um desafio pensar essa formação, né? De assistentes sociais. Nós vamos ter no próximo ano a formação com trabalhadores, já tivemos visita aos CRAs, enfim, é um projeto longo aí, de 2, 3 anos, né, que nós estamos contribuindo. E aí eu queria só fazer esses comentários, né, que tem sido uma experiência muito rica, mas também muito desafiadora. Porque, e aí são alguns debates, né, em que medida esse formato também do que a gente tem, que a gente sempre discute violência institucional, né? Eu acho que as meninas do conselho que estavam, né, quando eu entrei, estavam falando sobre essas questões, né, que também o racismo ele se expressa nas violências institucionais, né? Então, como avançar, inclusive, que é o nosso desafio, né? Aí falando do lugar do serviço social, enquanto nosso projeto ético-político ele não seja só, ele é o nosso horizonte, mas que ele seja o nosso alicerce cotidiano de trabalho, né? Então, assim, são algumas questões que a gente tem pensado muito, né? De como ir fazendo essas mediações junto a esse trabalho que na verdade, a fala de uma colega, né? A política de assistência social, ela tem respondido historicamente ao que outras políticas não estão respondendo, né? Quando a gente pensa, por exemplo, a política de segurança alimentar. A política de segurança alimentar, ela não se consolida no território, e é algo muito importante. Porque estava, né, a gente pensando nos benefícios eventuais, por exemplo, a questão da alimentação, o quanto esse formato, né, ele também viola esse direito e ele muda também, prejudica
a própria, como é que a gente fala, que agora eu estou esquecendo uma palavra, né? Porque a população indígena ela tem uma alimentação particular específica. E quando a gente trabalha nessa perspectiva, né, das cestas que são padronizadas nos municípios, eu não sei como é aí nos outros municípios, mas em alguns onde eu já trabalhei são padronizadas, você mexe, né, com a cultura alimentar daquele território, daquelas famílias, né? Então, enfim, são alguns desafios, era mais para comentar, né? Mas são muitos desafios quando a gente pensa a própria política de assistência social, né? Nós apresentamos essa trajetória para esse grupo de lideranças, né? E aí a política é tão nova, né? O ponto de partida é o SUAS, né? Mas ela está a LOAS, mas o SUAS, né? Como pensar esse SUAS para a população indígena, que é um debate que algumas lideranças têm colocado, e alguns deles participaram da Conferência Livre. Eu iria, né, mas não consegui em virtude de uma outra agenda, mas alguns foram, né, e esse debate do subsistema, né, de como pensar esse subsistema mas também de não fragmentar essa política, né, que aí é um outro desafio também. Né? Enfim, são muitas questões que a gente tem, né, discutido no âmbito dessa condução desse trabalho, que é um trabalho que é coletivo, que eu falo sempre que eu estou aprendendo, né? A gente aprende e vai construindo coletivamente de qual seria, né, esse formato de PAIF para a população indígena, de serviço de convivência, o que seria, né? Eu não lembro agora quem foi que fez essa fala, né? Que o PAIF e serviço de convivência, eles não, para a população indígena, eles não podem funcionar na sede, por exemplo, dos municípios. Né? Então, como pensar tudo isso? Né? Como pensar esses processos de garantir esse trabalho social que incorpore efetivamente a interculturalidade, né? Os costumes, enfim, fazendo todas as mediações que já foram apontadas aqui pelos colegas. Alguém mais inscrita? Tem alguns comentários aqui. Fala da Adriana. Adriana, então, excelente a discussão, todos os pontos levantados são muito pertinentes. Aprendemos com essa experiência e a mudança de hábitos alimentares gera doença. Aumenta os casos de diabetes, por exemplo. A Vanessa levantou. Vanessa, Oi, boa tarde. Estão me ouvindo? estamos. Tá. Então, eu sou Vanessa, né? Sou assistente social, estou como especialista em indianismo e assistência social, né, na FUNAI. Sou gaúcha, né? Mas estou aqui no Acre e acompanhando essa discussão, né, da assistência social e povos indígenas, a gente vê que é um grande desafio, né? Eu estive lá também na conferência com um colega, né, Caigang, que inclusive era um dos coordenadores do nosso grupo na Conferência Nacional Livre de Assistência Social a Povos Indígenas, e realmente a grande discussão, né, que tem, o pessoal, inclusive, já está pensando, inclusive, até que se cria um SUAS indígena, né, um sistema à parte, como eu tenho no subsistema de saúde, né, tem o SUBSASE, o Subsistema de Saúde Indígena, que seja criado isso, né? Isso é uma grande discussão, mas acho que o ponto, né, é esse mesmo, é que achei muito legal de ouvir essas experiências aí dos colegas, né, e de participar dessa discussão, porque realmente o que eu vejo, o que a gente vê, eu já estou em outros estados também, né, em todos os estados busco me aproximar dos equipamentos de assistência social, né, verificar como está chegando na população indígena, e é um grande distanciamento, né? Um distanciamento muito grande que tem, e acredito que a potencialidade que tem os serviços de assistência social, né? Se eles chegar dentro dos territórios indígenas, realmente podem causar uma grande diferença positiva, né?
E esse desafio do transporte também, imagina em regiões que é fluvial, né? Ou que só chega via aérea, via fluvial, mas esses também terrestres, né? Então é um dos grandes desafios. Então, só para contribuir, assim, fazer essa fala, tá bom? Vanessa, obrigada também, Rita, pela tua fala, os colegas lá, né? Como a gente brinca do Iapoca ao Chuí, né? Nessas horas a tecnologia é legal, né? Porque nos une numa mesma luta, numa mesma pauta, e escutar vocês também para nós é muito importante, porque nesse trabalho, e como disse a Juliana, no âmbito da política de assistência, a gente sempre tem que considerar o território, né? As territorialidades e o que rola ali naquele território, todas as culturas, as relações, as situações de desproteção e de proteção social. Eu costumo escutar muito principalmente dos estudantes indígenas, né, que vêm fazer mestrado e doutorado, que não há território sem proteção social. Então, a existência do território significa também a existência das políticas indigenistas funcionando, articuladas de forma dialogando com as comunidades indígenas, né? E por vezes a gente vê algumas imposições, né? As políticas elas invadem, né, esses territórios e acabam não conseguindo fazer um vínculo e desenvolver um trabalho de proteção socioassistencial. Então, ter vocês aqui também, para nós, é importante, porque a gente escuta um pouco dessa realidade dos Yanomamis, desses desafios, né? Desse curso, por exemplo, dessa capacitação que está acontecendo lá em Roraima, que a gente pretende também, quem sabe a gente vai fazer uma parceria aqui, o URGS, né? Esse GT, mais CRESE, mais FUNAI daqui, de poder fazer uma formação. Com esse estudo da questão indígena e educação permanente, a gente constatou que o Ministério de Desenvolvimento Social não bancou uma formação no Capacita SUAS, por exemplo, com essa pauta dos povos indígenas. Há alguns movimentos, em alguns lugares, algumas iniciativas, mas a gente precisa bancar que entre na agenda da Política Nacional de Educação Permanente do SUAS a questão indígena, né? Porque é isso, nós precisamos investir, né, nessa discussão para que realmente a gente possa fazer jus à seguridade social, à proteção social voltada a esses povos. Se hoje eles são ameaçados cotidianamente, né? A discussão do marco temporal, tantas lutas que são deflagradas pela população indígena são exemplos para nós não indígenas. Então, acho que eles sempre lutaram, sempre resistiram. Então, acho que cabe a nós, trabalhadores, seja da universidade, do âmbito do SUAS, lutar por os avanços. Por isso que a nossa chamada hoje aqui, né, precisamos avançar nesse sentido. E te escutar também, Vanessa, aí da FUNAI. A FUNAI ela tem um papel muito importante, né? Nas nossas pesquisas apareceu que num governo recente do Jair Messias Bolsonaro, a FUNAI teve um papel repressor, um papel que não estava do lado dos povos indígenas. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tinha militar dirigindo FUNAIs, algumas sedes polos de FUNAI aqui do nosso estado. E isso cada vez foi uma coisa muito ruim, né? Só aumentaram as violências contra os povos indígenas, e isso as pesquisas mostram, né? Eu não estou falando assim, são dados e evidências, né, a partir de estudos. E aí saber que hoje na FUNAI a gente tem, que nem diz o Talvani, uma indígena, uma parente, que nem o Talvani fala, né, é algo muito importante. E ver aí uma assistente social, um Acre, desenvolvendo, comprometida, tão comprometida que está aqui, né, conosco hoje. Então, que a gente possa avançar no sentido de construir políticas, de ir para a conferência e bancar, né, e que sejam deliberados, além daquilo que saiu na Conferência Nacional,
outros aspectos também que possam vir, porque a gente analisou também os relatórios das conferências nacionais, e não é de agora, já faz tempo que tem algo de reivindicação dos povos indígenas lá. O que não se tem é uma escuta, né? Embora hoje a gente tenha um grupo de trabalho muito potente dentro do Ministério de Desenvolvimento Social, que faz um trabalho com os Yanomamis, até meus sentimentos assim ao Bruno, né? Nosso colega assistente social, que se foi recentemente num acidente trágico, enfim, mas que potencializava essa luta e esse trabalho nesse grupo de trabalho junto aos Yanomamis, em especial, principalmente pela condição de genocídio, né? Podemos dizer assim, e que se encontraram muitos desses Yanomamis ao final ali do governo Bolsonaro. Então, gente, agradecer, a gente vai abrir uma inscrição, e assim a gente vai colocar aqui, já passamos, o relatório, o e-book da pesquisa que a gente desenvolveu aqui no Rio Grande do Sul. Quem sabe ajuda, porque, Vanessa, tu estava falando, talvez não seja um SUAS específico, né? Mas como é no SUS, na saúde, existe uma política nacional de atenção à saúde indígena. Tenho colocado e conversado com algumas lideranças sobre essa possibilidade, assim como foi trazido na conferência, de uma política nacional de atenção socioassistencial aos povos indígenas, né? A saúde, ela funciona com os DICEI, os distritos que são por regionais, e por ali a política acontece. Porque o que é preciso é, sim, atender a OIT, né? E a Constituição, os artigos 231, 232, porque é um atendimento específico, né? É diferenciado, sim. E aí tem as situações que essa população tem as suas prioridades nessa atenção, nessa proteção social. Então, assim, agradecer, passar para o Roger. Régio Márcio. Régio Márcio. Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Márcio Régio, eu utilizo o sobrenome, principalmente, Régio. Estão me escutando? Alô? Olá? Estão escutando? Tá. Estamos Então, escutando. tá bom. Sou de Porto Alegre, trabalho na abordagem social. Nós aqui trabalhamos, então, com o ARAL, né? Mencionados no início. Mas eu queria saber se quanto mais a gente escuta, mais a gente vê. Falam muito por mim, assim, mas por alguns também. A gente vê o quão distantes estamos do entendimento, né? Dessa proximidade, dessa aproximação com os povos indígenas, enfim. E aí a minha pergunta, meu questionamento, ou sugestão, é do que temos, se há algo pensado, e talvez direcionado a Juliana, né, da Loma do Pinheiro, ou a outra colega que possa responder, no tocante à capacitação, um seminário, entendem? Para realmente a gente ter essa melhor compreensão, porque já participamos de alguma dessas atividades, mas eu acho que é permanente, né? Uma capacitação permanente, assim, porque muitas das pessoas que participam, como as equipes trocam, se alternam, levam seus saberes, e aí quem vem chegando talvez não tenha essa compreensão, esse alcance, e acho dessa importância, sim, importância muito grande de sabermos e estarmos apropriados também, né? O colega de Torres falou, o povo, desculpa, eu vou errar o termo, acredito, o povo não indígena, né? Nós não indígenas, e acho que ele usou a palavra giruá. Então, fui pesquisar e ainda não peguei a resposta. Então, isso, assim, acho que dessa grande importância. E saber, logicamente, se é interessante para os povos indígenas que as pessoas não indígenas tenham essa aproximação, essa busca. É isso. Eu não sei se tem algum colega indígena, o Talvani teve que se ausentar por motivo de saúde, mas sim, eu não sei se eles estão aqui, mas, Régio, sim, é a tua resposta. Eles falam muito disso, né? Do quanto nós
Juruá ou Fog, no Caigangue, né, que são os não indígenas, os brancos, seja qual for a etnia, eles nos dizem muito da necessidade que a gente tem, né, tem que ter, deveria ter, de aprender sobre os modos de ser e viver dos povos originários. Tu está trazendo a situação dos Waraus. Os Waraus são indígenas da Venezuela. Existe uma situação gravíssima de violação dos direitos dos Waraus, que vivenciaram algumas famílias. Tem um artigo publicado sobre isso na revista Ameríndio, da URGS, sobre os Waraus e a assistência social, né? Que acabaram sofrendo algumas situações de violações de direito pelo não entendimento, né? Com relação à situação deles por estarem em situação de rua, enfim. Não vai dar tempo da gente falar sobre isso, mas o artigo ele traz exatamente essa crítica, né? Do quanto nós, trabalhadores da política, dessas políticas sociais, precisamos aprender a lidar com esses povos, né? A fim de não estar violando mais ainda os direitos, né? Porque a gente está aqui para proteção social, e aí quando a gente vê, a gente está discriminando, cometendo racismo institucional, violando direitos e acho... Terminou? Não. Acho que tinha caído aqui. Mas, assim, Régio, só para... Não é uma resposta, mas, assim, a gente está pensando, sim, em fazer uma formação pela URGS. Vamos ver se a gente tem parceria da FUNAI, de outros espaços, até do MDS, para que a gente possa reunir o pessoal aí com uma carga horária maior, né? E se preparar. E aqueles que fazem ser multiplicadores, né? Porque, na verdade, a gente se prepara na vida também, né? Na lida, eu costumo dizer. Às vezes não tem um curso formal acontecendo, mas se a gente tiver uma predisposição ética e política de escutar esses povos, a gente já está fazendo uma grande coisa, assim, e com certeza está aprendendo. Mas muito obrigada pela sua participação. Tá. Eu que agradeço. Só que tem como tu botar ou repetir depois a qual revista tem esse artigo, ou se tu puder... Tá. Perdão. Uma coisa assim para todo mundo, vocês se inscreveram? Sim, eu sim. Tá, então a gente vai mandar, né, Ana? A gente manda pelo e-mail que vocês receberam o link, a gente vai mandar esse material da pesquisa e aí qualquer coisa, mais alguma dúvida pode... A gente manda o artigo, esse é Revista Ameríndio, da URGS, da Antropologia Social da URGS. Revista Ameríndio. Eu acho que é isso, né? Uhum. Então, não sei se alguém mais tem alguma pergunta ali nos comentários. A Ana Tereza, então, colocou por isso que estamos aqui. A Rita colocou que seria muito importante essa formação, é fundamental. E a Ana comentou, perfeito. Então, acho que a gente pode encerrando esse momento, né? Mas dizer que a gente tem buscado, assim, fazer pelo Conselho, né, de Serviço Social, muito essa parceria aqui no Rio Grande do Sul, né, junto com a Articulação Brasileira, com o nosso grupo de pesquisa, né, com outras, trazendo, né, assim, essas experiências para a gente poder estar também não falando só dos aspectos que nos entristece, assim, né, quando a gente fala desse mês em especial, que é o mês de reflexão e da gente poder estar fortalecendo mais o debate sobre a questão do racismo, né, e a gente tem discutido muito antes, né, por conta do movimento negro, em função dessa perspectiva da luta antirracista mais da população negra, mas eu vejo que agora esse movimento, assim, que a gente tem feito muito também de trazer a perspectiva também do lugar do racismo que a população indígena enfrenta, né, e da gente poder estar puxando, assim, né, são lugares diferentes, né, trajetórias, mas são lugares que a gente se conecta quando a gente fala da questão do racismo e do não acesso, né, às políticas. Então,
o quanto é importante, assim, a gente poder estar trocando com os colegas indígenas, trocando com a comunidade indígena, assim, porque a gente aprende, né? A gente também, enquanto população negra, a gente também, o nosso conhecimento, ele é a partir da nossa oralidade, né? Da oralidade dos nossos mais velhos, a gente vem tentando construir. Então, é um desafio, mas é importante, assim, a gente poder abrir esses espaços para os colegas indígenas estar ocupando esse lugar, né? E a gente, enquanto conselho, a gente tem esse compromisso, né? Assim, aqui, a gente fez essa roda hoje, mas a gente já fez em outras oportunidades, né, Rosa? De trazer experiência de colegas que atuam com a questão da saúde indígena, com colegas indígenas, né? A Angélica já teve, a Silvana, então, de dar essa visibilidade, assim, né, que historicamente a gente é invisibilizado, né, e enquanto categoria profissional, não dá para dizer que mesmo a gente sendo, né, assistentes sociais, a gente ainda tem um processo muito longo, assim, para fazer, né, dentro da nossa categoria também, né, de discussão, então, quanto esses momentos são importantes, né, e ricos, assim, para a gente poder estar nos fortalecendo também, né, como trabalhadores do SUAS, né, dessa política que é fundamental e que ainda também é desvalorizada, né, quando a gente pensa na questão de recurso, que é o que a gente vai tentar ir de novo, né, lutar quando a gente fala da conferência nacional. Tem a Mara. Mara, tu quer? Aham. Mara? Pessoal, tô rouca aqui ainda, tô aqui em Belém, não consegui viajar por causa da gripe. Mas vendo vocês, eu quero só dizer que o trabalho de vocês é muito árduo, muito bonito, e a gente que é da área social, a gente luta muito, a gente tira às vezes para fazer, a gente tira muito do nosso bolso para poder a gente levar as coisas para frente, porque não é fácil a gente trabalhar na área da assistência, né? E a minha gratidão e admiração por vocês, por ser um estado que eu vejo com ultimamente é chuva, é desastre, muitas coisas que acontecem aí na região sul de vocês. E a questão territorial também, vocês estão conseguindo me ouvir? É porque eu estou rouca, estou muito rouca ainda. Mas a questão do esporte é um viés que vocês podem adentrar com mais facilidade, porque todo mundo gosta do esporte. E junto nesse leque, colocar a questão da sustentabilidade, do direito, do intercâmbio cultural, e ver também a questão da violência também, que está muito nas comunidades. E eu nem sei como dizer para vocês, eu só tenho que dizer como indígena, agradecer muito o trabalho de vocês, né? Muito mesmo, porque não é fácil encarar essa realidade dentro da comunidade, onde ainda não existe um campo voltado para assistência de forma estruturada, onde as políticas gostam, os órgãos públicos, às vezes, gostam muito de ver a questão do assistencialismo, e a gente se depara muito com a questão do assistencialismo, com algumas ações, e na nossa visão, para a gente, é a assistência que nós queremos dar, um apoio, uma continuidade, uma valorização, com transparência, com dignidade, segurar a mão e fazer com que essa política seja de fato concretizada, né?
Aonde essa política que a gente quer passar para as pessoas da comunidade, seja com eficiência, né, com a verdade, de acordo com a realidade, mas principalmente na atualidade ainda funciona muito a questão do assistencialismo, que às vezes a gente encontra as portas fechadas por não querermos trabalhar essa questão dessa forma engessada, né? Então, é muito. Agora, dia 19, agora em dezembro, mês que vem, vai ter a conferência dos idosos, que também é outro entrave, a questão de ter direito à assistência, né? Assistência garantida por lei na área social. Como estão os idosos, né? A acessibilidade. Então, gente, são muitas coisas que vocês estão trabalhando muito bem. Vocês não estão medindo esforços, né, para trabalhar junto às comunidades indígenas, inclusive essa formação continuada, né, é fundamental para que a própria comunidade siga também levando tendo essa visão ampla do que é assistência social, do que é trabalhar na área social de uma forma participativa, interativa, social, respeitando as culturas, né? Evitando a violência dos riscos sociais junto à juventude, junto aos idosos, junto às mulheres, por exemplo, vendo o empoderamento dela, como fazer esse trabalho, né? Então, é na comunidade mesmo que a gente vê essas potencialidades. E para fortalecer isso, como fazer também junto ao Ministério dos Povos Indígenas, junto à FUNAI, porque aí na área sul, da região sul, também tem muita questão de território, né? Tem muito a precariedade de uma política se voltada, porque é uma região que na minha cabeça, não sei se eu estou falando besteira, mas eu vejo uma população dos governantes muito racista ainda, né? Onde as comunidades indígenas elas sofrem com essa questão. Não sei se eu estou enganada, mas eu sempre vejo o Sul com essa problemática ainda, né? E quero parabenizar muito vocês, muito, muito, muito mesmo. O Régio, que eu consegui anotar o Régio, tem mais que trabalha com Aral, né? Os parentes da Venezuela, e todas as mulheres, eu vi mais mulheres falando, e não indígena, pessoas que vestem a camisa para trabalhar com os povos indígenas. Eu sou muito feliz de ver vocês levantando a bandeira, de vocês segurando na mão dos parentes indígenas, não só indígena, mas a sociedade como um todo, né? Porque nós, assistência social, a gente trabalha com o poder da transformação, né? Para que formamos bons cidadãos, para que a gente tenha pessoas dignas, mas é fundamental que isso vem, inclusive, a questão da educação, da saúde, de todos os órgãos fazer esse trabalho em parceria, porque a gente tem vontade, mas às vezes a gente não consegue, porque a gente se depara com a questão do assistencialismo, né? Então, eu não sei mais o que dizer para vocês, eu só sei dizer que vocês estão fazendo um trabalho muito importante que pode ser copiado para outras áreas, né, para outros estados. E eu também gostaria que vocês falassem para mim qual a dificuldade que vocês têm com os idosos, né? Pode escrever que eu vou também, que eu quero levar para Brasília a dificuldade também de lidar com os idosos, né? Com essa política para os idosos, da acessibilidade, qual é a problemática mais, né? Como foi falado também a questão do transporte, né?
Então, gente, parabéns, que Deus ilumine cada um de vocês e continue esse trabalho árduo, mas, porém, significante para a população indígena. E estou muito feliz de ouvir vocês e saber que tem pessoas que vestem a camisa, que estão ali para ajudar, uns indigenistas, né? Que inclusive trabalham mais que muitos parentes indígenas, muitos líderes indígenas, que eu não tenho vergonha de falar. Muitos líderes indígenas, às vezes, ou não sabe, ou não buscam ajuda para trabalhar nessa coletividade, né? Então, é isso. Obrigada aí pelo espaço. Vocês estão de parabéns. Orgulho de ter pessoas da área social trabalhando de forma digna, árdua, né, em prol do movimento indígena, em prol de formar cidadão, em prol de ter pessoas vivendo com dignidade, mesmo que seja os princípios básicos, mas vocês estão aí na luta. Muito obrigada. Mara, a gente quer agradecer muito por tu ter te inscrito e feito essa fala tão acolhedora, tão transparente, com tanto poder, que nem tu disse agora, né? E te agradecer pela tua participação. Acho que tu fez uma síntese, né? A tua etnia é Cambeba? Qual é a tua etnia? Cambeba, do Amazonas. Eu tô no momento, hoje eu estou em Belém, porque eu ainda não consegui voltar da COP. Sim. Muito doente. Mas eu sou cambeba, estou morando no Rio, no momento, fazendo curso. Em dezembro, eu estou indo para o Amazonas. A gente vai encaminhar para todos os inscritos. Tu te inscreveu também, né? Nessa atividade. Tu está inscrita na atividade, né? Eu faço parte do grupo, eu vi o Google Meet da reunião, eu disse, eu vou entrar. Inclusive, eu estou aqui na rede deitada, porque eu estou no... Tu entra no link, porque daí a gente vai caminhar, tá? Porque a gente não vai ter tempo de falar sobre essa tua questão da população idosa, mas o Talvani Caigangue, ele está fazendo a pesquisa dele com os COFAs, Caigangue, os velhos idosos, para que eles tragam a luta pelo território Guarita, que é o maior território aqui, Caigangue, no Rio Grande do Sul, fazendo essa escuta dos COFAs, dos Cuyãs, para que a gente deixe registrado, ele vai deixar registrado essa memória. Então, tem um trabalho muito importante a ser feito com os idosos. Acho que a gente, numa outra oportunidade, te chama para falar mais sobre isso também, Tamara. Muito obrigada a todo mundo. Vinícius, obrigada. Obrigada ao pessoal de Torres, aí, de Roraima, da FUNAI. Do Acre, do Espírito Santo. Do Espírito Santo, do Acre, da Lomba do Pinheiro, de São Leopoldo. De São Leopoldo. Então, a gente agradece em nome da URGS e do CRES, a Ana do CRES e eu da URGS, a gente já está tudo misturado junto, agradece, né? E um bom resto de semana para todo mundo, e vamos avançar, porque tem a conferência agora. Um grande abraço, obrigada. Vinícius, valeu!